Oi pessoal, mais um dia começou e vamos para o nosso devocional de hoje. E hoje o devocional ele vai ensinar a maior lição das nossas vidas, que é saber a hora de você ficar quieto e a hora de você falar. E um versículo que diz perfeitamente sobre isso está em Tiago 1,19 e diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O versículo que é difícil de se cumprir. Por quê, gente? Nós, seres humanos, naturalmente, nós somos precipitados. Quando você está sendo questionado por alguma coisa, automaticamente você quer se justificar. Mas hoje o devocional está dizendo que nós devemos parar e escutar o que o próximo tem a dizer. Por exemplo, quando uma autoridade maior que nós vem ou fala alguma coisa para nós, esse é o momento de você ficar calado. Um momento de você ouvir e absorver o que a outra pessoa está passando para você. Porque, gente, provavelmente quando você fala e não escuta, quando a outra pessoa tá falando e você fica falando ali, você não vai conseguir absorver a informação que aquela pessoa tá passando pra você. Você não vai conseguir saber o que aquela pessoa realmente quer falar pra você. Ou seja, você acaba perdendo detalhes importantes da conversa por simplesmente não saber parar e escutar o que o próximo tem a dizer. E como eu disse, né, é um erro muito recorrente, né, nas pessoas, porque o ser humano em si, ele tem essa autodefesa, né, de se justificar, de falar, de muitas vezes interromper aquilo que o próximo tá dizendo, por se achar indignado ou achar que o próximo não tá dizendo a coisa correta. Gente, eu não tô falando aqui pra você ouvir qualquer besteira, mas pare e escute o que a pessoa quer falar pra você. Depois que ela terminou de falar tudo, aí sim você vai colocar a sua opinião. Porque muitas vezes a pessoa tá falando e você interrompe a linha de raciocínio e não espera ela concluir para você assim colocar a sua opinião, colocar ali a sua visão daquela circunstância. Então eu acredito que o devocional ele deixa bem claro isso, gente, que nós temos que estar prontos para ouvir. E não é algo tão fácil, né? Porque como coloca aqui, né, falando sobre esse versículo, né, é algo que nós temos que nos esforçar, temos que colocar isso em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Nós temos que colocar isso como algo que devemos sempre ser, gente. Prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Muitas vezes, né, pelo fato da gente, a outra pessoa vem e fala com você. E aí você fica falando, retrucando, ou até mesmo interrompendo aquela pessoa. Nós vamos gerar naquela pessoa uma ira, uma indignação. Por quê? Porque, gente, coisa terrível é quando você tá falando e uma pessoa interrompe. Isso muitas vezes, em algumas pessoas, pode ser que aconteça e em algumas pessoas não. Isso acho que vai de cada temperamento, mas isso deixa a pessoa estressada, a pessoa irritada, porque ela tá tentando comunicar algo sobre você e você ali tá retrucando, falando sem ouvir, né? Como eu disse, hoje em dia tá muito difícil achar pessoas que escutem umas às outras, mas hoje o versículo, né, como cristãos verdadeiros, porque se tá na Bíblia nós temos que cumprir, como cristãos verdadeiros nós temos que olhar esse ponto que hoje Deus está nos mostrando e se empenhar ao máximo, gente. Vamos parar e escutar o nosso próximo. Vamos parar de falar e começar a ouvir o próximo, para que assim nós possamos estar como uma comunidade, como um corpo de Cristo, todos tendo a mesma linha de pensamento, uma comunicação saudável, uma comunicação boa, e uma comunicação que todos vão entender a mesma coisa. Mas só vamos conseguir isso através de pararmos de falar e ouvirmos. E aqueles que só ficam ouvindo e muitas vezes não falam, né? Muitas vezes ficam ali escutando e a pessoa quer uma opinião e a pessoa não dá. Nós temos que entender que tudo é uma questão de equilíbrio. Aqueles que falam demais, parem, comecem a escutar os outros. E aqueles que falem de menos, comecem a falar mais. É uma questão de equilíbrio, para que o corpo de Cristo seja perfeito, assim como ele é. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!